Certo. Isso aí. Olá, Jorge. Oi, boa noite. Boa noite. Deixa Isso eu aí. me acertar aqui um pouco. Uhum. Como vai? Tudo bem? Bem, graças a Deus, você, como é que tá aí? Tudo certinho, tudo bem. Isso aí. Colatina tá quente, como Preparando, sempre. acho que tá bom aqui. Tá ouvindo Aham. aí bem? Tô ouvindo Tá bem, tô vendo ouvindo também? bem. Tô te ouvindo e tô te vendo bem também. Ótimo, Tá tudo ótimo, ótimo. certo. Beleza. Guardar só um pouquinho, Isso né? aí. O pessoal chegando aí. Isso. Vamos dando início aí, ó. Simão já tá aí. Simão, Isadora já está presente também. Thaís. Thaís tá aí. Isso aí. Exato. Temos aqui Thalisson Custódio também, um abraço. Gente fina. Né? Então, tá É, bom. Então, dia quente aí em Colatina, porque aqui em Guarapari está muito quente também. aqui Né? aqui tá bem quente. É, regra, né? Colatina, calor é regra, né? Exceção é quando o clima tá mais ameno. Então Isso. tá bem insuportável aqui o calor. Tá bem insuportável. É. Você deu um picotezinho agora aí, mas você tá ligado aí, tá bem perto, né? Sim, tá tranquilo aqui. Pra mim, Ah, deu então, normal. não, tá bom. Tá bom, tá bem legal. Isso aí. Então, quais as novidades que nós temos aí hoje nos nossos noticiários da Lei Geral de Proteção de Dados? O que é que te chamou a atenção hoje? Rapaz, o que me chamou a atenção é que a agência, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela tem se encorpado, né? Ela tem produzido muitas coisas. E por exemplo, esse mês, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados está montando o Conselho Nacional de Proteção de Dados, com todos os Uhum, representantes, né? São mais de 30 representantes. Então, isso é muito interessante. Mas uma coisa importante é que a turma, né, está fazendo. Eles estão usando a NPD para passar e-mails falsos para as empresas. sim. Então, a agência soltou uma nota de alerta dizendo que ela não manda e-mails para ninguém, né? Uhum, é. Todos os processos, todos os requerimentos dentro da agência, elas tramitam dentro de um processo eletrônico que existe. Entra no site da Autoridade Uhum, Nacional, você entra ali e uhum, ali você tem acesso ao peticionamento eletrônico, né? uhum. Então, por exemplo, nós temos aí também o regimento interno, né? Que também estava regimento interno da Autoridade Nacional de Proteção de Dados já está também publicado no Diário Oficial, já existe um regimento interno. Então, nos próximos dias, talvez até a semana que vem, se não houver nenhuma medida judicial, nada que pare esse processo, nós já vamos ter uma ideia de quem são os membros do Conselho Nacional de Proteção de Dados também. Uhum, Isso é uma coisa interessante. uhum. São essas novidades aí. Agora, no que tange a vazamento de dados, todo tipo de incidente, é o que mais se fala hoje, né?
Tá ocorrendo sem parar, tá ocorrendo direto. Parece que com a chegada da lei, tanto se popularizou falar sobre isso, mas também se aumentou o número de pessoas que estão se aproveitando, né, porque estão migrando dos crimes de rua, das fraudes que acontecem de pessoa para pessoa, estão migrando para as fraudes eletrônicas. A criminalidade está migrando também para o mundo eletrônico, igual nós migramos do escritório para o mundo virtual. É interessante, assim, quando a gente fala de vazamento, né? Eu acho que a gente sabe que existem vários incidentes que podem ser atribuídos, né, à LGPD, uma possível violação. Mas é interessante como o vazamento ele está sempre em evidência, né? A manchete com o nome dele, ela gera um impacto na mídia de venda, né? Você vende com essa palavra, né? Até porque os últimos exemplos que a gente teve de vazamentos de dados foram vazamentos com números grandiosos, né? A gente fala em milhões de pessoas que tiveram seus dados vazados. Mas é interessante, assim, quando na elaboração daquele, um dos e-books da Security, a gente vendo a quantidade de possibilidades que existem para tratamentos irregulares, a negativa de acesso, aquela forma burocratizada de dar o titular acesso aos seus dados, o descumprimento do prazo legal, a gente também está diante aí de um incidente, a ausência de um canal de fácil acesso, vício. Eu até estou olhando aqui a página, né, que a gente vem fazendo essa interpretação legal e fazendo ao contrário senso o entendimento daquilo que pode ser considerado um incidente. Então, assim, dentro do âmbito do controlador, no caso a empresa, né, os setores também, órgãos públicos, vão ter que estar muito atento a fazer essa identificação, até para poder ter uma conscientização de prevenção. Porque se ficar totalmente focado na questão da palavra vazamento, vai acabar deixando aí de definir mecanismos de defesa, uma estruturação bacana dentro do seu ambiente de trabalho, para poder criar uma proteção um pouco mais ampla. Então é interessante quando a gente fala sobre incidente, né, tentando assim transmutar isso para as pessoas, que vai muito além do vazamento. O vazamento é um deles, né? Isso é bem interessante. Exatamente. Então vamos iniciar lá. Vamos começar, né? Vamos nessa. Então vamos lá, eu vou falar para vocês. Para quem está aqui conosco, nós temos já algumas audições aí, temos pessoas presentes. A Dani entrou, Dani. Estão vendo, estão nos ouvindo. Dani está ali, e eu vou apresentar aí, para quem não conhece, então, o Jorge Fagundes, Jorge Alexandre Fagundes, que está comigo. Eu estou no site da Security, no perfil do Instagram da Security, o Jorge está comigo no perfil dele. Ele é sócio fundador da nossa empresa, Security LGPD, é membro da Associação Nacional dos Profissionais de Proteção de Dados, ele é DPO, né, dentre outros, da nossa própria empresa também, é membro da Associação Nacional de Advogados de Direito Digital, sócio fundador do escritório Fagundes e Milk Advogados, diretor do Cine de Colatina, aqui no Espírito Santo, né, especialista em ciências criminais pela Faculdade Multivix, graduado em Direito pelo Unesc, e colunista na revista capixaba jurídica Juris ES. Então, esse é o Jorge Alexandre Fagundes, e nós vamos conversar com ele um pouco sobre isso hoje. Isso aí. E, do outro lado, apresentar meu amigo, né, e também sócio na Security LGPD, o Dr. Lécio Machado, ele que é sócio fundador na Security LGPD, ele é membro da Autoridade Nacional dos Profissionais de Proteção de Dados, ele é membro da Associação Nacional dos Advogados de Direito Digital, mestre em Direito, doutorando em Direito pela Universidade de Coimbra, Portugal, ele é gestor de projetos de implantação da LGPD em diversas empresas e escreveu a obra, o livro Comentários à LGPD, é aquele comentado artigo por artigo, da editora Lumen Iuris 2020. Então, do outro lado aí, nós temos isso aí, o livro, muito bom, eu li esse livro, eu já reli esse livro. Recomendo
compro e vendo também, se a pessoa quiser. Olha só, quem quiser adquirir o livro, está na Amazon, tem a obra lá no site da Amazon e também no site da editora Lumen Iures. É um livro para quem quer estudar a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, quem que é a Security? Né? Eu estou no perfil Security LGPD. É uma startup, é uma empresa que trabalha com a inovação na área de proteção de dados pessoais. Então, nós da Security, eu, Alexandre e o Rômulo, que é o nosso outro sócio fundador, nós buscamos a cada dia novas soluções, soluções inovadoras para atender os nossos clientes que necessitam de fazer o quê? Primeiro, a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. É uma obrigação legal, é um mandamento de uma lei federal, a Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei 13.709. Então, a Security ajuda as empresas a fazer isso. Outra coisa que ela faz também, ela pode ser o encarregado de dados da sua empresa. Sua empresa não tem tempo, você não quer contratar uma pessoa para fazer esse serviço, ou nós podemos ser o operador de dados. Fica ligado que a gente vai explicar um pouco sobre isso, que são novas carreiras também, novas oportunidades dentro da proteção de dados. Nós também damos cursos em company, que é isso? Sua empresa quer um curso, seu escritório de advocacia quer um curso, seu escritório de contabilidade quer um curso para os colaboradores, sua empresa aí, de qualquer setor quer um curso sobre proteção de dados, tratamento de dados para os seus colaboradores, nós fazemos isso. Né? Nós vamos lá, damos o treinamento e temos feito isso, né? com bastante atenção. Então, a Security é essa empresa. Nós temos o site www.securitylgpd.com, onde você tem lá diversas informações, podendo até pedir o orçamento para a sua empresa. Sua empresa que está precisando se adequar, você faz o orçamento online lá, você manda os dados e a gente viu uma proposta de trabalho. Aí. É isso. Deixando o site aí para a galera, tá? Aí, botei nos comentários aí, né, para a gente poder quem quiser, né, tá acessando aí, conhecendo um pouco mais do nosso trabalho, um pouco mais de profundidade. Bom, são muitos tópicos que existem na LGPD que a gente poderia tratar e fazer live aí, falar sobre o assunto de forma, não mais agora teórica, mas de forma prática, sobre vários temas. Mas a gente aqui selecionou alguns, né, e a gente vai tratar com vocês. Então, a gente tem aqui, ó, vigência da LGPD, né? Essa lei, eu acredito, né, que o Brasil não fez essa lei porque ele é bonzinho, né? Nós tivemos a lei europeia dando aí um amasso no mundo quando ela se legislou para o futuro, cobrando a participação dos seus parceiros comerciais diante de uma legislação que protegesse os dados pessoais do seu povo, das suas pessoas. Então, o Brasil não fez porque ele era bonzinho, algo que ele precisava de fazer até para que ele se mantivesse aí no futuro dentro das relações comerciais. O mundo está muito preocupado com isso de uma forma geral, sobre a questão dos dados das pessoas. Essa lei ela foi publicada em 2018 e ela teve aí o que a gente chama de vacatio legis, que é um tempo para ela poder entrar em vigor, que foi de 2 anos. E isso seria agora, foi, né, 2020. Mas as nossas empresas não colaboraram muito, nem o setor público, né, legislativo, executivo, judiciário, Ministério Público, que também precisam fazer adequação à lei, também não fizeram aí o que era necessário. Todo mundo deixou o barco rodar. Eu acredito também que com o efeito da pandemia, em 2020, tirou um pouco do foco também de muita coisa, inclusive da própria eficácia, né, e a manutenção da LGPD na sua data prevista, mas teve até uma tentativa, no caso do Poder Executivo Federal, de prorrogar um pouco mais, mas o Congresso entendeu que a lei deveria entrar em vigor e foi o que aconteceu dentro aí do esperado. Então a gente ali até se discute, foi setembro ou foi agosto, mas falando de hoje, que a gente pode afirmar é que ela está em vigor. E o detalhe, né, eu até puxo o assunto aí para passar para o Lécio, que o que chama atenção é que como a autoridade nacional que vai fazer regulamentações,
ela não fez nenhuma alteração, e não fez ainda nenhuma regulamentação eficaz. Então a gente tem a lei aí funcionando para todo mundo, né? Do menor ao maior, hoje ela está em pé de igualdade para todo mundo. Não é isso, doutor Lécio? Isso. E como que nós temos, qual o panorama legislativo hoje, para a galera que é advogado, que está nos seguindo aí, é interessante. Então, panorama. A lei está em vigência? Sim, não na sua totalidade. Dia 1º de agosto de 2021 até agora, 1º de agosto de 2021, ela entra na sua totalidade. O que é isso? A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a partir de agosto de 2021, dia 1º, vai poder aplicar sanções e fazer fiscalizações efetivas quanto ao cumprimento da lei. Aonde? Em todas as pessoas físicas e jurídicas de direito público ou privado que fazem tratamento de dados pessoais, com exceção daquelas que a lei impede, por exemplo, jornalísticos, pesquisas acadêmicas e tal, mas a regra é essa. Então, nosso panorama hoje é esse. E o que é que temos no Congresso? Hoje nós temos no Congresso projetos de lei que pedem para a sanção entrar em vigor hoje. Olha só que interessante. Nós temos projetos de lei que pedem para não ser 1º de agosto, é para ser agora. Temos projeto de lei pedindo para não ser dia 1º de agosto, para prorrogar para 1º de janeiro de 2022. Então, temos tudo isso. E outra coisa nós temos também no Congresso é legislação versando sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Penal. Nós temos lá a legislação própria, a Lei Geral de Proteção de Dados Penal. Além de que nós temos também uma legislação que começou a tramitar, um projeto de lei que começou a tramitar, ainda estava sem número semana passada, que é um projeto de lei que trata de um tratamento especial para as micro e pequenas empresas, né? No que tange a Lei Geral de Proteção de Dados. Tem lá a legislação, esse foi até um projeto do FINDES, né, da Federação da Indústria e tal, com outros órgãos, no sentido de se criar um tratamento especial. Então, essa toda miscelânea ainda contornando a vigência e a manutenção e execução da Lei Geral de Proteção de Dados. É isso aí. Muito bem. Lécio, eu assim, quando você fala do microempreendedor, é uma dúvida muito, muito recorrente, porque com a vigência da lei, as grandes empresas que estão hoje correndo atrás dessa questão da adequação, outras que já, antes mesmo da vigência agora de 2020, já buscavam, né, fazer sua adequação, até pelo volume de dados que tem, todo o trâmite que existe, o porte empresarial. O microempreendedor e o empreendedor individual hoje, né, o MEI também, às vezes tem um funcionário, mas ele lida também com dados pessoais, é importante ressaltar isso. A gente fala de uma lei que trata de dados pessoais. Então, se você tem se você seja uma empresa ou seja uma pessoa física, mas que você lida com dados pessoais, você vai ter que acompanhar aí os trâmites e aquilo que exige a LGPD. Por mais que nós tenhamos aí para o futuro, qual seria a situação hoje do microempreendedor individual e desse MEI e dessa pessoa, aquele vendedor de porta a porta? A gente conhece muitos, né? Vendedores aí de perfumaria, de produtos eletrônicos, aqueles tapoés que a pessoa chega da sua casa. Ô, Lécio, peraí, Lécio Machado. Pega lá seu nome, pega seu telefone. Isso mesmo. A Lécio está me devendo aqui. Vamos fazer um panorama geral disso aqui. Como assim? Então, por exemplo, quem está obrigado, quem tem que se adequar hoje à lei, hoje não traz nenhuma exceção. Então, a lei é clara, né? Quer dizer, a exceção está na lei, mas quem a lei manda fazer? Primeiro, uma senhora que vende Avon de porta em porta, e ela pega esses dados pessoais, pega o nome, o telefone, o endereço e faz uma cadernetinha na mão, umas fichas na mão e mantém aquelas fichas ali com ela na bolsa. Ela está fazendo tratamento de dados pessoais. O advogado, né, os escritórios de advocacia, os advogados privados, né, estou falando do advogado autônomo, ele, junto com o seu cliente, na hora que ele troca informação com o seu cliente, ele é pessoa física, o cliente pessoa física, ele está fazendo tratamento de dados pessoais. Então, aquele arquivo do escritório,
aquela pasta na rede do escritório que não está numa nuvem, ou aquela pasta que está numa nuvem, tudo isso é tratamento de dados pessoais, estão obrigados. O contador é a mesma coisa, o corretor de imóveis é a mesma coisa. Então, aqui eu estou dando exemplo de pessoas físicas. Aí nós partimos para o microempreendedor, quer dizer, do lojista, que tem ali uma loja com 2 funcionários, uma vitrine, ou tem ali uma loja e um outro espaço, né, que há costura. Falando nisso, ó, Kênia Soares está aí, ó, já estamos falando dela aqui, né? É loja e costura, ela tem os dois. Isso. Então, é um microempreendedor, tem que estar adequado à lei, né? Então, o espaço vermelho aí tem que estar adequado à lei, Mazin Confecções tem que estar adequado à lei, Casa Pet Colatina tem que estar adequado à lei, mesmo sendo pequenos, né? Então, pessoas físicas que trabalham como microempreendedor individual, pessoa jurídica, né, com sócio, ou pessoa já é uma sociedade, ou até as grandes indústrias, grandes empresas, passando por câmaras, prefeituras, autarquias, empresas de luz, empresas de água, tudo isso. Toda essa turma, hoje a lei obriga elas do mesmo jeito a executarem as mesmas atividades. E o empresário até ele se questiona, né, muito e pergunta muito, poxa, mais uma burocracia, mais algo para a gente ter que gastar dinheiro. O momento realmente não é apropriado, né, para o setor privado. Alguns setores privados, mesmo antes da pandemia, já tinham as suas dificuldades, mas infelizmente nós estamos no país que está sempre atrás do resultado, né? Então nós somos aí, na América Latina mesmo, um dos países que, por último, né, tem buscado sua adequação à proteção de dados do seu povo. Então, na verdade, a gente está... Por exemplo, o México já tem há 12 anos a lei. Pois México há 12 anos. Isso. E eu acho que hoje a proteção de dados do setor empresarial, né, que se tornou obrigatório, mas eu entendo que ele passa a ser um investimento, até um cuidado, porque uma das coisas que a gente já está levantando, quando o setor público mesmo começar a fazer a sua adequação, principalmente na prestação de serviço, nós vamos ter aí os licitantes sendo obrigados a estarem adequados para poder participar de uma licitação. E aí vai ser aquela correria. Qualquer contrato público, né? Qualquer contrato público que vai ter troca de dados pessoais, vai ter que listar. Uma outra coisa importante que eu estava observando de ontem para hoje é a questão me fugiu aqui rapidamente, eu lembrei de uma coisa que eu estava lembrando aqui, esqueci. Bom, vamos seguir aí. Depois eu lembro, eu estava lembrando de uma situação que está muito latente hoje. E assim, a questão Então, se todo mundo tem que fazer, qual que é o problema? O que nós vamos fazer a partir de então? Eu lembrei agora dos médicos também, né, que tem que fazer. Então, qual que é o lance? Hoje a gente tem vários grupos. Eu tenho aquelas pessoas que precisam fazer e não estão nem aí, porque acham que a lei não vai pegar, acham que vão prorrogar e não me interessa, eu não estou nem aí. Né? Tem um outro grupo que precisa, sabe que tem que fazer, mas por conta da pandemia não tem nenhuma condição financeira de fazer, porque é um gasto. Sim. Né? E nós temos uma turma que já é muito fiscalizada, que é obrigada a fazer, por exemplo, os bancos. Isso que eu ia falar, por exemplo, o exemplo que nós temos mais atual hoje, o Itaú saiu na frente. O Itaú saiu na frente, a propaganda do Itaú agora é baseada em falar que eles são o banco que garantem a privacidade do seu cliente. Quer dizer, eles estão falando, nós temos uma boa reputação, nós nos preocupamos com você, cliente. O custo virou investimento. É uma mudança já que nós estamos observando. O custo virou investimento, deixou de ser uma preocupação e passou a ser uma peça de valor para o marketing desse que controla o dado. No caso, né, da gente falando aí do Itaú. E o que chama atenção também é que quem vai fiscalizar isso de forma, digamos assim, mais atenciosa de agora em diante, a exemplo do que aconteceu com o Código de Defesa do Consumidor nos anos 90,
é o cidadão, é a pessoa comum, né? É a pessoa física. Então a gente tem que estar atento a isso. O empresário, ocorre que o empresário ele acha o seguinte: eu tenho até 1º de agosto e eu tô assim torcendo para que isso se prolongue para janeiro de 2021, 22, né? 22, então ele está pensando assim, mas ele está esquecendo que lá na Lei Geral de Proteção de Dados, lá no artigo, claro que eu não me lembro de cabeça, que eu não sou tão bom assim mais. Da Autoridade Nacional, né? É o 52. É o 52. Não, no artigo 42, né, na seção 3, lá, artigo 42 a 44, ele fala o seguinte, o operador e o controlador, no exercício da atividade de tratamento de dados, eles podem causar a outrem dano patrimonial, moral, individual ou coletivo. Só pelo quê? Só por violar a lei. Né? E o que ocorre? Apesar dos empresários acharem que o ponto de culminância é 1º de agosto, mas hoje nós já temos decisões judiciais obrigando a pagamento de dano moral a empresas que violaram a proteção de dados. Né? O caso mais notório que nós temos hoje é da construtora Cyrela, a gente pode falar porque o processo é público, né? Que foi sentenciado em R$10 mil por conta de um incidente com um cliente em um contrato. Né? Então, você imagina se isso se expande, quantos apartamentos, quantos empreendimentos a Cyrela vende por mês, por ano. Que isso se expanda agora, o cidadão vê a decisão do outro e fala, não, eles também fizeram isso comigo, eu tenho as provas aqui, eu vou entrar com a ação e eu quero o meu dano moral. Então, isso é algo extremamente preocupante. Então, tem que se preocupar sim, tem que, Lécio, eu não tenho condição financeira que a pandemia está me atrapalhando. Olha, começa a fazer alguma coisa, busca uma empresa, por exemplo, como a Security, e inicia algum tipo de atividade de proteção, prolonga mais o seu projeto, mas inicia ele, mesmo com pouco dinheiro. Por quê? Porque na hora que as ações, por exemplo, trabalhistas começarem a pipocar, começarem a tomar volume, e a gravidade é muito maior. Então, às vezes, por conta de R$1.000 que você deixa de gastar por mês para começar uma implantação, uma adequação, ou até menos, dependendo do seu tamanho, você pode receber um dano, né? Você é obrigado a pagar um dano muito moral maior ainda antes de 1º de agosto. Exato. E é importante porque essas ações são de juizado. E importante pegando aí o gancho que você está falando, né? A gente, como advogado, a gente pode falar, a gente tem essa liberdade para poder falar isso. Muitos nos perguntam também assim, poxa, como é que eu vou fazer? Às vezes o empresário fica, quem vai fazer? É lei, vai ser meu advogado. Eu tenho dados digitais aqui, então vai ser a pessoa do meu TI? Vai ser alguém de minha confiança? Bom, o que a gente pode assim, esclarecer é que a lei não determinou se é a profissão A ou a profissão B que vai fazer. Mas a gente está diante de uma situação que ela precisa de uma energia, ela tem que ser tratada do jeito que ela existe sua complexidade, e ela precisa ser uma atividade multifuncional. Então, a parte jurídica ela vai ser importante dentro do contexto que ela tem. A parte do TI vai ser importante dentro do contexto que ela tem, mas elas por si só, e ali caminhando sozinhas, elas não fazem o serviço. A implantação da proteção de dados, eu entendo e vejo dessa forma como uma ferramenta muito mais corporativa do que jurídica ou do que de TI. Sim. Né? Eu olho para ela e vejo dessa forma, porque você tem a complexidade de um treinamento, você vai ter que treinar os colaboradores, você vai ter que construir todos esses fluxogramas de tratamento de acordo com os dados pessoais que vão sendo encontrados, né, nos setores dessa empresa. Então há essa gama de fatores. Inclusive, às vezes o próprio escritório, que não está de advocacia, ou o próprio TI, que não estão ali, digamos, sintonizados com o que realmente é a LGPD na sua prática dentro do ambiente corporativo, também vão precisar de treinamento. Então, se você perguntar assim, qual é a profissão que pode fazer isso? Eu posso dizer, qualquer uma profissão. Mas então, qualquer pessoa, não. Aí nós temos que ter alguém que realmente vai chegar, botar a mão na massa, fazer acontecer,
junto com a empresa, ou no setor público também, que não vai ser diferente. E é bom você ter falado sobre isso, porque nós fundamos a Security no final do ano passado, mas um pouco antes eu já estava trabalhando com isso. E diariamente eu estou levando cacetada, eu estou aprendendo alguma coisa, estou reformulando, né? Nós estamos reformulando diariamente nossos documentos estão na nuvem, e de quase que diariamente nós estamos mexendo nos documentos. Eu estou mexendo num processo de mapeamento de uma empresa aqui, e nesse processo de mapeamento da empresa aqui, eu já mudei o formulário já 12 ou 13 vezes na semana aqui. Porque aí eu comecei a mexer e isso não se adequou. Isso. Então muda-se o formulário de novo, é complicado. Muda. Exemplo é quando você está atendendo o cliente, no nosso caso, já aconteceu isso, você começa num setor da empresa a fazer a identificação dos fluxogramas de tratamento, e aí você descobre lá várias coisas que nem a própria empresa, né, vários tipos de tratamento, várias formas de dados que estão circulando, que às vezes nem a própria empresa tinha noção disso. Então, também é um ponto relevante que trazer a informação de que não existe LGPD em 24 horas, não existe receita de bolo, não existe formas mágicas, os 10 documentos, os 20 passos, não existe. Porque nós temos casos aqui na Security de escritórios, né, por exemplo, de contabilidade, em que, aí nós estamos falando inclusive de mesmo ramo, hein, olha só, em que um é totalmente digital e vai ter um tipo de funcionalidade para que ele possa se adequar à lei. E outro que é misto, que tem digital e tem físico. Então vai ser um outro procedimento. O mesmo ramo, empresas que tratam do mesmo objeto, mas que vão ter uma adequação diferenciada. Então não existe essa forma única, né, para a LGPD. E outra coisa, alguns vão envolver todos os colaboradores na construção. Outros vão ficar alheios, eles querem que alguém construa para eles. Né? E isso que a gente observa também. De cliente para cliente, nós estamos encontrando padrões diferentes. Né? Eu estou observando que vai ter cliente que vai chegar no final da adequação, vai falar, Lécio, quanto que você cobra por mês para você cuidar disso aí, que eu não quero saber disso. Exato. Né? E vão ter outros clientes que, ainda antes de terminar a adequação, estão estudando e vão tomar cabo e vão ajudar a terminar com muito mais facilidade esse trabalho, e a partir dali não vão precisar mais da nossa atuação. Né? Então, e isso acaba mostrando para a gente que é uma área nova dentro do direito. Né? A gente pode colocar a Lei Geral de Proteção de Dados dentro de uma caixinha lá, dentro de um dos compartimentos do direito digital, né? Direito digital, como a gente observando ele como novo ramo, e a Lei Geral de Proteção de Dados encaixando ali. Só que com uma situação. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela é o quê? Ela é multidisciplinar. Né? Porque ela não é do advogado. Né? A leitura dela não é feita só pelo advogado. Ela é multidisciplinar. Né? Ela precisa de uma equipe multidisciplinar, e a gente tem aprendido isso. A gente acaba, né, nós temos observado isso nós dois, nós estamos cada vez mais nos afastando do direito em si e nos aproximando mais de outros ramos e de outras pessoas por conta disso. Exato. Né? É o que eu estava dizendo, né? É corporativo, é um trabalho corporativo. Se a gente fosse fracionar em 10 partes, nós diríamos o jurídico vai ser uma parte, o TI vai ser uma parte, o corporativo vai ser outra parte, a conscientização, os documentos, você começa a montar a estrutura disso, é totalmente diferente. Então, assim, um alerta que a gente faz para o setor empresarial é que há necessidade de se fazer, é uma obrigatoriedade, você tem que fazer. O setor público também, né, é uma obrigatoriedade, já tem alguns órgãos aí nas esferas se movimentando nesse sentido, mas que você precisa fazer. Você que lida com dados pessoais, que você trata de dados pessoais, você tem aí lucro na sua atividade usando esses dados pessoais, obrigatoriamente você vai ter que fazer essa adequação. Não tem para onde correr, não é uma opção, né? A gente está aí diante de uma obrigatoriedade, uma lei vigente,
e que já está começando a ser cobrado. Nós temos aí, por exemplo, já em fevereiro, nós já observávamos, eu acho que um site de divulgação de conteúdo jurídico, nós já chegávamos a 200 ações trabalhistas envolvendo Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a gente vê que a situação ela chegou mesmo aí na prática, de forma evidente está acontecendo. Então, a gente vai ter profissionais que vão trabalhar fazendo adequações, nós vamos ter, obviamente, profissionais que vão estar brigando pelo direito dos titulares de dados que forem aí, que encontrarem aí violação aos seus dados. Isso. E quem são os titulares de dados? Só para falar, olha, todos vocês estão conosco aqui, vocês podem fazer perguntas, comentários, tá? Pode fazer a pergunta que quiser aí, a pergunta é livre, não precisa estar exatamente ligado ao ponto que nós estamos falando. Mas e quem são os titulares de dados? Bom, Os titulares de dados são todas aquelas pessoas físicas que forneceram os seus dados pessoais para uma pessoa física ou jurídica que faz tratamento de dados. Então, para a lei, todos esses cidadãos, essas pessoas físicas, são chamados titulares de dados. E, na verdade, elas são titulares de direitos. Quais são os direitos? Os direitos previstos na Lei Geral de Proteção de Dados. Então, eu tenho direito de saber como estão sendo tratados os meus dados por aquele que faz o tratamento. Eu tenho o direito de saber disso num prazo útil, né, o prazo de 15 dias. Eu tenho o direito de saber disso de forma descomplicada, com um acesso muito fácil. Quer dizer, a mesma facilidade que eu tenho para dar meus dados é a mesma facilidade que eu tenho que ter para obter essa informação. Eu tenho como direito, a fazer perguntas, obter respostas claras, objetivas sobre aquilo que eu estou perguntando. Eu tenho direito de não ter mais meus dados, em regra, tá? Nós temos exceções, mas eu tenho direito de não ter mais os meus dados em determinado banco de dados de terceiros, de quem está fazendo o tratamento, a não ser que, por legítimo interesse, seja por obrigação legal ou obrigação contratual que você se propôs e assinou anteriormente, a não ser, né, em alguns casos, né, você tem o direito até de ter seus dados apagados de determinados sistemas. E não só dos sistemas, dos backups dos sistemas também. Isso é complexo. Eu quero te fazer uma pergunta, então. A gente sempre tem, digamos assim, esse pensamento voltado a essa preocupação em proteger os dados dos cidadãos, porque eles vão ser os maiores fiscais. Mas o empresário, ele me pergunta. Então, agora eu vou perguntar para você. Eu, como empresário, o que eu tenho que fazer, então, para esse negócio acontecer na minha empresa? De forma prática. A gente sabe, porque a gente tem aí nossos clientes que já estão, já até finalizados, outros em fase de implementação, no início, no meio. Mas por que o empresário ele tem que fazer? Essa é a dificuldade, porque por se tratar de uma matéria que vem como fundamento numa lei, o empresário, às vezes, se ele não tiver estudado direito, ou ele não for da área, ele fica um pouco distante dessa realidade. Qual é o motivo? O que eu posso falar de forma didática hoje, assim, de forma simples, como o empresário? Você tem que fazer por esse motivo. Isso. Vamos lá. O cara é empresário há anos, tá? O cara 40 anos no mercado. Durante esses 40 anos, para ele executar a atividade empresarial dele, ele se relacionou, por exemplo, com pessoas físicas, ou teve seus empregados, seus colaboradores. E durante todo esse tempo, ele veio guardando informações dessas pessoas. Que tipo de informação? Nome, endereço, telefone, e-mail, atestados médicos de falta dos colaboradores, certidão de nascimento dos filhos dos colaboradores, porque tem que pagar o salário família. Então, inúmeras informações ele vem captando. Só que na mente do empresário, ele acha que tudo aquilo ali é dele. Eu captei, eu peguei, é meu, eu coletei isso de alguma forma. Eu até comprei de outras empresas. Essas informações agora elas são minhas. Então, realmente, isso caminhou dessa forma. Só que a Constituição
as garantias constitucionais disseram o seguinte, olha, essas pessoas que você captou esses dados pessoais delas, elas que são donas disso aí, não é você. Então você, na verdade, é o guardião disso aí. E como guardião responsável por isso aí, você tem que guardar bem, guardar com qualidade, você tem que ter boas práticas nisso aí, você tem que guardar isso com carinho, com respeito, e você tem que dizer para essa pessoa por que você está, por quanto tempo você vai ficar e tudo isso. Então é uma mudança, uma mudança de mente, é uma mudança de paradigma, né? É uma visão, é uma mudança mesmo muito grande. Então o empresário ele precisa primeiro ter essa consciência e entender que ele precisa mudar. Então, primeiro, eu tenho um grupo de dados que eu tenho que me eliminar, excluir esses dados de modo seguro. Não é fazer como aquele cliente que pegou aquelas notinhas com os nomes daquelas cadernetinhas, recibo e tudo, jogou no lixo mais de 1000 papéis com dados pessoais das pessoas e depois alguém foi lá e encontrou o saco no lixo, né? Então não pode ser assim. Aí ele tem que excluir isso com segurança. Ele tem que entender agora o que ele tem que ficar e o que ele não tem que ficar de dados das pessoas. Ele tem que entender o que ele vai ter que investir em meio físico e em meio digital para garantir a segurança disso. Poxa, meio físico, Lécio, sim, você vai ter que investir no armário com chave. Ou você vai ter que tirar o armário do corredor, ou o arquivo morto do corredor, ou daquela sala onde todo mundo entra, e vai ter que agora pegar esse arquivo morto e guardar num lugar melhor. Vai ter que fazer uma mudança. Vivo então agora, você vai ter que fazer várias coisas nesse sentido. Vai ter que dar uma segurança a toda essa informação. Eu tenho um backup na rede. Eu estava conversando com o Rondo agora. Né? Muitos escritórios de advocacia, de contabilidade, tem aquela rede interna, um servidorzinho que fica dentro do escritório, aquela rede interna com vários computadores conectados, seja no interior e no exterior. Isso vai ter que mudar. Aquela rede vai ter que sair dali onde não tem segurança nenhuma, ou então a pessoa vai gastar um rio de dinheiro para garantir aquilo ali e vai ter que jogar aquela rede numa nuvem. Vai ter que gastar para botar toda aquela informação numa nuvem e numa nuvem que é mais segura. Vai ter que pagar por isso. Então isso faz parte desse trabalho complexo, mas é um trabalho que é importante. Né? Eu estava vendo, por exemplo, um cliente. Quantos celulares em nome da empresa que estão na mão dos seus colaboradores e quantos computadores? É uma pergunta, porque esses computadores estão cheios de dados pessoais, esses celulares estão cheios de dados pessoais, muitas vezes dos clientes. Então, qual o termo que você tem com esses colaboradores que eles estão cientes que eles vão ter que guardar esses instrumentos? Se um notebook desse for roubado, ele tem toda uma carga de segurança para ele não ser aberto, e tal, e esses dados sofrer um incidente. Isso aí. Né? O próprio meio telemático, né? É custoso. WhatsApp. Então isso é custoso. Você vai fazer sozinho, tentando ler a lei, tentando chamar um ou outro para te ajudar a fazer isso, e você vai fazer isso por um tempo e depois você vai largar porque você vai ver que não deu certo. Né? Um dos nossos clientes enorme, que tem um escritório de advocacia grande, tem padrão alto dos seus colaboradores, universitários, doutores e tal, eles por 3, 4 meses eles tentaram criaram uma comissão, depois eles fizeram o quê? Tiveram que contratar, porque eles viram que não dá para fazer sozinho. Então é custoso, mas tem que ser feito, não tem jeito. Né? E procurar pessoas certas para isso. Grande Alberto Nemer, um abraço, seja bem-vindo. Boa noite, Alberto. Então, a ideia é essa. Então, como que se deve se preparar? Primeiro, você vendo que você tem pessoal de alto nível capacitado, faça. Mas eu sugiro que, mesmo que você tenha esse pessoal capacitado, chame uma consultoria para lhe ajudar, porque não é tão simples assim. Não é simples para a gente que vivencia isso todo dia. Exato. Não é? Então, essa mutabilidade, né, de empresa para empresa, ramo para ramo, que afasta aquela falácia de que existe uma
uma ação uníssona, né? Existe uma ação de como se a LGPD fosse aplicada para qualquer empresa da mesma forma. Então, quando você afasta isso, a gente tem esses exemplos quando a gente vai terminando de uma empresa, de um ramo, ou às vezes do mesmo ramo, você vai começar no outro. Parece uma novidade absoluta, né? Totalmente diferente. Começa Exato. tudo outra vez e de forma distinta. Você começa em outro ponto, né? E o cliente às vezes está num pique de trabalho financeiro, o outro cliente não está no mesmo pique nem de trabalho nem financeiro. Então a gente tem que atender e trabalhar, né, nesse sentido. Então o que é a security, né? Já estamos chegando aí a 40 minutos, passamos de 40 minutos. O que é a security? O que nós, né, uma consultoria, assessoria especializada pode ajudar nisso, né? O que nós podemos fazer? Fale aí, Jorge. Você quer que eu responda? Vamos lá. Claro. Bom, vamos lá. O importante agora, a dica que eu quero dar agora é empresarial, né? Eu entendo que esse ramo ele é empresarial, né? Então ele abarca outros, mas ele é empresarial. E eu vou falar diretamente para os empresários que estão aí nos assistindo, que vão assistir depois, que a gente vai subir essa live depois. A dica. É complexa a atividade, ela tem uma relevância muito grande, a legislação está valendo, a única coisa que ficou para o futuro é só a multa, mas todas as outras possibilidades, elas já estão aí vigentes, né? Principalmente a responsabilidade civil de um cidadão, se sentir que houve um incidente em relação ao seu dado, poder estar procurando. Então a dica que eu dou para o empresário, faça de forma gradativa dentro do seu negócio. Se você tem jurídico, se você tem TI, entenda se existe dentro desse rol de prestador de serviços para você a potencialidade de fazer isso de forma efetiva, objetiva, concisa, porque é isso que deve ser feito. Porque se não houver, você deve procurar alguém que seja especializado no assunto. Aqui a gente vai vender o nosso peixe, é óbvio, a Security ela faz isso de forma multifuncional. A gente vai fazer isso dentro do jurídico, o Dr. Lécio faz essa linha. Dentro do corporativo, eu vou fazer, onde eu estou durante muitos anos da minha vida, com um treinamento interpessoal. E o professor Rômulo, né, que é o nosso outro sócio, que fica com a área do TI, ele treina o TI da empresa. Então, para você ver que é uma atividade orgânica, que vai chegar por todos os lados e vai empurrar e vai fazer o negócio acontecer. Com clientes que a gente tem, clientes de expressão, com tamanho, que tem jurídico, que tem TI, a gente trabalha em conjunto. Todos eles estão recebendo aí o treinamento, as informações, está tudo sendo passado. Porque a Security faz como? Ela transfere tudo aquilo que é relacionado a essa implementação, porque ela tem um cronograma de execução com começo, meio e fim. Ao final, nós deixamos a empresa preparada, o escritório de advocacia que está junto ali com a empresa preparado, o TI preparado, colaboradores treinados, formação do DPO, que é muito importante isso, apesar de não ter a obrigatoriedade da função de acordo com a lei, mas eu entendo como uma ferramenta indispensável, inclusive até a própria agência, a Autoridade Nacional, mania de falar agência, né, porque é similar à agência, a própria Autoridade Nacional já numa live disse que para o futuro não muito distante, tornará a profissão de DPO dentro do ambiente empresarial como exclusiva daquela pessoa. Então a gente vai ter, hoje não tem, né? Hoje você pode pegar um profissional de outra área e transferir essa responsabilidade para ele também. Então, eu vejo dessa forma, né? Faça isso. Eu falo isso com os empresários, que eu conheço muitos deles. Tenham essa responsabilidade com a LGPD, porque ela é realmente muito relevante, e até porque, no final das contas, se der errado, se as coisas não acontecerem como esperado, se não for feito de forma correta dentro do seu empreendimento, a responsabilidade é sua e, obviamente, o ônus de ter aí que arcar com algum tipo de incidente em relação ao LGPD também vai ser seu, né? E não de quem aí te deu informações distintas, né? Diferentes daquilo que deveria ser dado. Isso aí. Você tem a informação, o que está bombando agora na internet é que os dados pessoais da Juliette, do Big Brother, né, estão expostos na rede social, né, o nome dela completo, CPF, data de nascimento, local de moradia, estão expostas. As pessoas estão até replicando essa informação.
né? Então, e aí o perfil dela já falou aqui, eu estou até lendo aqui, o perfil dela já falou que já está tomando as medidas legais quanto a isso. E ainda são medidas legais no âmbito do direito civil. Daqui a pouco isso também se tornará medidas no âmbito da criminalidade, né, da incriminação. Então, Jorge, olha, nós chegamos aí num momento bom, tempo bom. Então, quem quiser mais informação, eu convido a nos acompanhar aqui. A gente sempre vai separar um dia da semana, de preferência quarta-feira, 18h30, para nós estarmos falando sobre Lei Geral de Proteção de Dados. Na semana que vem nós vamos vir também com outro ponto específico para tratar. Acompanhe lá security.lgpd.com, nosso site, acompanhe nosso perfil aí, esteja com a gente. Tendo alguma dúvida, entra aí no perfil, manda mensagem para a gente, nós temos o telefone, temos várias formas de acesso aí. Boa noite. Um abraço, Jorge. Valeu, galera. Valeu, Lécio. Eu quero agradecer aos amigos aí que estão aí com a gente aí. Muito obrigado. E se você tiver qualquer dúvida aí, pode entrar em contato com a gente. Quem conhece no particular, pode perguntar. No nosso site da Security, na nossa rede social. A gente está à disposição. E é você, empresário, né, que é o que a gente está tentando alcançar hoje com essas informações aí. Se você tiver dúvidas também em relação ao seu negócio, porque ele é específico para a questão da LGPD, a gente também está aí com as portas abertas, as redes sociais aí plugadas, à disposição para poder te atender e tirar suas dúvidas e te ajudar nessa assessoria também da implementação da LGPD no seu negócio. Muito obrigado. Boa noite, Lécio. Boa noite, pessoal. Fiquem com Deus. Alô.